Quando começamos a investir, existe sempre aquela dúvida: o que é melhor? Será que é melhor investir num ETF que distribui dividendos ou num ETF que, em vez de distribuir dividendos, reinveste no seu próprio fundo? E a resposta é: depende. Ora, depende do quê? Depende do objetivo do investimento e do horizonte temporal dele. O que é que eu quero dizer? Reparem, se o vosso objetivo é acumular dinheiro para a reforma e ainda faltam 20, 30 ou até mesmo 40 anos para ela, não faz sentido nenhum estar a utilizar um ETF que distribua dividendos. Isto porquê? Porque de cada vez que vocês recebem um dividendo, é preciso declarar esse mesmo dividendo e pagar o respectivo imposto. Se eu vou ficar sem esse respectivo imposto, porque vai para o Estado, quer dizer que eu não vou conseguir reinvesti-lo novamente. E isto, ao início, pode ser uma ninharia, pode nem representar nada, mas ao longo dos anos torna-se um valor bastante considerável. Portanto, quanto maior for o horizonte temporal, mais isto se vai notar. Vou-vos mostrar aqui uma diferença entre dois ETFs que seguem o mesmo índice. Nós temos aqui o ETF, o Vanguard SP500, cujo ticker é o VUAA. E este é o comportamento dele, que foi um ETF recente, da Vanguard, que vem desde 2019 e de 2019 até agora teve um crescimento de 53,70%. Ok? É um ETF que acumula, reinveste os dividendos. E eu agora vou buscar aqui outro ETF, que é o VUZA. Agora reparem, se eu tiver incluindo dividendos, não há aqui diferença nenhuma. Porquê? Porque ele está a considerar que nós estamos a reinvestir a totalidade dos dividendos, o que não é bem verdade. Deixem-me só pôr aqui em euro. Portanto, eu aqui agora não vou incluir os dividendos. E vocês podem já ver que em 2 anos e pouco já estamos com uma pequena diferença. Agora, esta diferença é verdade que é o dividendo. Mas nós não vamos, em casa aqui em Portugal, nós não conseguimos reinvestir a totalidade do dividendo. Porquê? Porque vamos entregar 28% ao Estado. Portanto, nós aqui temos uma pequena diferença de cerca de 7%, mas considerando que reinvestiríamos os dividendos, a diferença não seria de 7%, se calhar seria de 2% ou 3%. Isto no espaço de 2 anos. Agora eu vou buscar outros dois ETFs que seguem exatamente o mesmo índice, em vez de ser da Vanguard, são da iShares. Exatamente o mesmo exercício, só que durante mais tempo. Portanto, eu aqui não estou a incluir os dividendos. Agora reparem bem a diferença que está. É quase 100%. Ora, se eu incluísse os dividendos, naturalmente não iria ser 90%. Provavelmente estaríamos a falar de uma diferença de 40%, 30%. Agora, a questão é que já começa a fazer muita diferença. E depois, não é só aqui a questão do imposto. Também temos que considerar mais dois outros fatores. São eles o quê? Ora, nós quando recebemos os dividendos, aquilo que depois fica para nós, tirando o imposto, aquilo que fica para nós vamos querer reinvestir no próprio ETF. Ora, aquilo que a gente recebe pode não ser suficiente para comprarmos uma nova unidade de participação. E então fica o dinheiro ali parado, até nós temos, e nós podemos depois juntar mais e comprar a unidade de participação, ou então esperar até que chegue o final do mês ou uma coisa assim, de forma a termos novamente capital para comprarmos novamente uma unidade de participação, ok? Portanto, há aquilo que se chama de cash drag. E não só. Se o objetivo é investir novamente os dividendos, será que esse novo investimento que nós vamos fazer, que pode não ser no próprio ETF, pode ser numa ação, será que não vão existir comissões? Portanto, ou seja, será que não vai existir ainda um custo extra que me vai retirar dinheiro dos dividendos? Ok? Portanto, se o horizonte temporal é muito grande e o objetivo é mesmo acumular o máximo possível, não há dúvidas nenhumas que o melhor é um ETF de acumulação. Agora, se for um outro objetivo, como por exemplo criar uma carteira satélite, em que o objetivo é nós recebemos os dividendos para um complemento do nosso vencimento, então aí faz todo o sentido que seja um ETF que pague dividendos. E nós, 3 em 3 meses, ou anualmente, ou seja, aquilo que for, recebemos esses dividendos e usufruímos deles. Portanto,
Ao fim e ao cabo, isto tudo depende da nossa estratégia e daquilo que é realmente o objetivo do investimento. Agora, pode vir aqui uma outra questão que é: mas quando eu atingir a reforma, eu vou ter que vender as minhas unidades de participação do ETF. É assim, é verdade que tu vais vender, mas repara numa coisa: o que tu vais fazer depois é ver as coisas numa perspectiva diferente. Tu não vais ver as coisas como uma unidade de participação, tu vais ver as coisas como um bolo. Um bolo que, por exemplo, pode valer 100 mil euros. E o teu objetivo é retirar, por exemplo, 4% desses 100 mil euros. Então, tens 100 mil, retiras os 4%, ficas com 96 mil. E esperas depois um ano, né? Se o ETF subir 10%, imaginando isso, quer dizer que depois vais voltar a ter 105 e 400, acho eu, assim qualquer coisa. Vou fazer aqui as contas. Portanto, 105 e 600. E agora, chegaste ao final do ano e vais levantar outra vez os 4%. E assim sucessivamente. Portanto, ou seja, tu vais perdendo unidades de participação, mas não quer dizer que vais perdendo valor, ok? Depois é natural que vai acontecer creche. É natural que tu agora, por exemplo, imaginando, atingiste os 105 e 600, chegaste ao final do ano e perdeste 20%. Ficaste com 84.480 euros. Acontece. Ora bem, mas para isso, tu depois podes ter perfeitamente outras estratégias. Por exemplo, eu vou dar aqui o meu caso, aquilo que eu quero fazer. Eu estou a investir no SP500 e vou continuar a investir dollar cost average até à minha reforma. Ou então, até eu vir que tenho uma quantidade suficiente e depois deixo os juros compostos funcionarem e ele vai crescendo sozinho. Até eu vir que tenho um determinado valor, que é aquele valor que eu quero ter para a minha reforma. E depois eu vou levantar 4% desse fundo. E nos anos em que existir creche, eu vou ter o meu fundo de emergência. E também tenho as minhas outras carteiras satélites com ações que pagam dividendos, com ETFs que pagam dividendos, que vai tudo ser complementado. Mas o grande bolo para a minha reforma está lá. E eu posso perfeitamente, um ano, não retirar dinheiro do ETF e sobreviver, digamos assim, desta forma com as minhas ações que pagam dividendos, porque eu comprei-as e fiz um excelente negócio, ok? Como eu costumo dizer, comprar em valor. Se não sabes o que é isso, vídeo aqui em cima, descrição lá em baixo. Eu espero vos ter ajudado a retirar esta dúvida se vale a pena ou não investir no ETF de acumulação versus ETF de distribuição. Espero que tenha ficado esclarecido e que vos ajude nos vossos investimentos. Com isso, eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.